Olá, ser humano abençoado, geminianos e geminianas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Giovana e você está no canal Tarô da Gil. Trago hoje para vocês uma leitura intuitiva, coletiva e atemporal. Então você já sabe, né? Nem tudo aqui vai estar ressoando com você, absorva o que fizer sentido, tá? Aquilo que reverberar como verdade no teu coração, você assimila, reflita e medite. Aquilo que não, libere para o universo. Essa leitura é para Sol, Lua e Ascendente no signo de Gêmeos. Vou fazer aquela leitura soltona, primeiramente aqui com Delfos, trazendo uma mensagem, na sequência o tarô, e vamos finalizar com o oráculo da mulher sistêmica. Então, geminiano e geminiana, respira fundo, se concentra, se abra, se permita estar recebendo essa mensagem. Vamos abrir então aqui a sua mesa? Delfos. O que o signo de Gêmeos precisa ver, sentir e ouvir nessa mensagem? Qual é a informação, conselho, direcionamento, um alerta para o signo de Gêmeos, por favor? Qual é a mensagem para o signo de Gêmeos? Sol, Lua e Ascendente. O que vocês querem passar, por favor? Signo de Gêmeos. Duas energias. A missiva. Mais uma. A reflexão. É que vocês estão muito pensativos. Vou tirar mais uma aqui, por favor. O que essa missiva aqui? O que essa missiva está fazendo aqui? Amor sensual. Deixa eu ver se eu vou ter que cobrir demais aqui, porque o YouTube não gosta de corpinhos. Refletindo, entendi a missiva, né? Tá muito em ressonância aqui, tá? Com a leitura de touro, tá? Geminiana e geminiana, que acaba acontecendo, né? Existe sim, né, internamente aí no seu subconsciente, nos seus sonhos, na hora que você vai dormir e tudo mais, aquela vontade, aquela reflexão, aquela meditação, aquela análise em si, né? Sobre as questões dos seus relacionamentos, né? Aquela velha questão de que fora, no mundo lá fora, no seu dia a dia, não, eu tô muito bem assim, solteira, não preciso de nada, de ninguém, vou focar na minha carreira, vou focar nisso, né, no meu autocuidado, mas quando chega a noite, vem aquela sensação, vem aquela falta, né, de alguém, sim, tá? Aqui Delfos traz uma questão para vocês não estarem, né, resistindo a essa energia, tá? Posso falar, sim, né, que chega até vocês uma pessoa ou uma situação em si que traz uma conotação, né, mais física, né, uma conexão mais física, sim, né, que muitas vezes pode ser exatamente o que você precisa nesse momento, não pode, não que seja o que você deseja, simplesmente, tá? Mas nesse momento é justamente algo que realmente você precisa, tá? Você tem aqui muito uma conotação, né, não pegue pela parte pejorativa, tá? Mas de um fingimento, né? Não, tá tudo bem, não quero, não preciso, tô bem comigo mesma, né? Mas por dentro ali você está sim, né, numa necessidade, numa vontade em si. Então, reflita, tá? Medite a respeito, qual que é a sua necessidade de manter uma aparência, de manter aqui um discurso de que tá tudo bem, eu tô assim, mas aí quando você vai dormir, quando tá você com você mesma, tem todo um reverbério aqui, tem todo um burburinho dentro de você, né, revendo, né, por que eu fiz isso, por que eu deixei de fazer aquilo, queria sim ter alguém, que bom, entende? Tem esse conflito aqui, que pro externo você joga que tá tudo bem, referente às suas relações, mas internamente não está tão bem assim. Então é importante você estar meditando, é importante principalmente, tá, você ser verdadeiro, verdadeira com você mesmo, com os seus sentimentos, né, com aquilo que você deseja, para até mesmo, né, no sentido do mundo externo em si, está muitas vezes te proporcionando coisas melhores para você experienciar, tá? Então assim, a gente tem nosso foco em carreira, a gente tem nosso foco em conhecimento, nos nossos amigos, no nosso bem-estar, sim, tá? Mas não negue, né, outras áreas, outras partes da sua vida, porque são pilares importantes, sim,
tá bom? Então, primeira mensagem aqui, signo de Gêmeos, vamos aí analisar, refletir, né, sobre qual é essa necessidade, tá, de um discurso de que tá tudo bem, eu tô bem assim, mas chega ali você no seu travesseiro, é só o seu travesseiro que sabe, né, das suas lamúrias, das suas vontades, tá? O amor sensual, ele traz muito, sim, uma conotação aqui, né, de que eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, mas eu nego, né? Eu não dou bola, eu não reverbero. Mas essa negação, né? Não estou falando até, mas não está vindo no sentido de que é proibido, de que não pode, né? Mas é algo que às vezes você pode ter deixado para depois, às vezes você pode não ter dado ênfase num período da sua vida, mas que agora isso sim está reverberando. Então, reflita a respeito disso, tá bom? O que mais aqui para o signo de Gêmeos? Segunda mensagem, por favor, para o signo de Gêmeos. Sol, Lua e Ascendente. Signo de Gêmeos, por favor. O Mago virou aqui também. 8 de espadas. E o enforcado, o pendurado, que já vamos mudar de tônica, né? Então, provavelmente o primeiro recado ali foi alguma questão bem específica, tá? Bem específica, mas de qualquer forma, segundo o recado aqui, tem a parte, né, de um recomeço, de algo novo aí chegando para vocês, sim, né? Não é nem tanto chegando, tá? Mas vocês executando, vocês tendo o desejo de estar executando algo novo, mas existe sim algumas crenças, existe um boicote interno seu. É como se você, assim, tem toda uma vontade de fazer as coisas de forma diferente, de vocês terem aqui um reinício, seguirem por um novo caminho, mas tem uma ilusão muito grande aqui referente a um compromisso, referente a algo que você tenha se comprometido, tá? Podemos até mesmo estar falando de um papel que você venha estar executando e que hoje você não quer mais executar esse papel, né? Então você quer fazer as coisas diferentes, você quer ser diferente, né? Aqui também posso estar falando com geminianos e geminianas que a vida inteira seguiu por uma cartilha, às vezes contra a sua essência, contra a sua natureza, né, em prol desse compromisso, acreditando que aquela pessoa dependia de você, então por isso que você precisava ser desse jeito, aquela família, aquele emprego, né, precisava, dependia, né, de um certo tipo de comportamento, de um certo tipo de perfil, e você se enquadrou naquilo, mas você acabou se podando, você acabou, né, muitas vezes não seguindo a sua essência, e agora você tem essa vontade, né, a tua essência, o teu espírito fala mais alto, pedindo para estar experienciando, pedindo para estar realmente seguindo por um novo caminho, tá? Mas mentalmente aqui tem uma ilusão, tem uma fantasia, como se você falasse assim, não, eu não posso seguir por esse caminho porque eu estou presa, preso, né, nesse compromisso, nesse comprometimento, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, né, tem muito aqui um conflito, né, e claro que acaba também tendo uma questão de julgamento, de crítica, você se julgando, você se criticando. Então é como se você acreditasse que está preso, presa nessa situação, nesse compromisso, e que isso é eterno, tá? E não é. Não é, tá? Foi algo num contexto anterior, foi algo que existiu em um outro momento, foi necessário, sim, naquele contexto, era aquilo que você pediu, era aquilo que você acreditava, era aquilo que lhe fazia trazer uma satisfação, mas hoje você vê que não é bem assim, tá? Então, é aquela velha questão da primeira etapa da nossa vida, a gente vivencia as coisas, né, do jeito que dá, do jeito que vai aprendendo, e depois a gente, peraí, eu vou querer continuar na segunda etapa da minha vida vivenciando dessa forma, ou eu vou querer mudar? Eu vou querer viver coisas novas, tá? Então, assim, muito cuidado com as ilusões aí da sua mente, né, os seus conceitos, os seus condicionamentos, né, a parte aqui de princípios e valores que talvez você precise estar revendo, né? Não é retirando, não é anulando princípios e valores, não, tá? Mas, digamos assim, algo que você colocava em primeiro lugar, hoje você precisa rever e mudar isso, né? Digamos assim, eu priorizo a questão do meu trabalho,
Então, na minha vida, o principal aqui pilar é o meu trabalho, porque é ele que traz sustento para minha família, ele que traz a felicidade, assim. Você passou durante um bom tempo priorizando isso, tendo isso como uma prioridade, né? Mas hoje isso precisa mudar, ou seja, às vezes você precisa deixar um pouco o seu trabalho de lado e se dedicar mais a você mesmo, se dedicar mais à sua família, entende? Então, assim, tem uma energia aqui sim, tá? De um recomeço, né? De vocês estarem caminhando por novas trilhas, uma nova jornada para vocês. Mas vocês vão precisar trabalhar essa ilusão, tá? Existe aqui uma ilusão, existe um engano, né? Que vocês vão precisar aceitar que vocês se enganaram ao se comprometer dessa forma, ao vestir esse personagem, né? Ao sentar aqui nesse trono que não é seu, né? E agora você precisa seguir por um novo caminho, tá? Mas tem aqui uma abertura de caminho, sim. Vocês só precisam aqui se libertar dessa ilusão, tá? Não existe absolutamente nada que vá contra você seguir, né? O espírito, o desejo do seu espírito, a sua essência, né? Então, claro que você vai precisar ter coragem para viver a vida que você deseja, sim. Nesse processo, algumas situações, né, pessoas vão se magoar, sim, tá? Mas lembre-se que é a sua vida, tá? Então, você é responsável pela vida que você deseja, tá bom? Então, muito, muito bom aqui vocês estarem analisando, né, refletindo a respeito desses compromissos, refletindo a respeito desse papel que vocês venham estar desempenhando que não lhe cabe mais, tá? Que pede para vocês estarem realmente criando algo novo, desempenhando um novo papel, né? Seguindo por um novo caminho, tá? E vocês têm tudo o que vocês precisam, sim. Aqui a gente está falando de uma transformação profunda, realmente a lagarta virando borboleta, viu? Mas tem uma ilusão, tem algo aqui na sua mente que fala que não, toda lagarta vai ser só lagarta, não pode ser borboleta, entendeu? Mas quando a gente sabe que dentro da lagarta a borboleta já existe, né? Terceiro recado aqui. Roda da fortuna. Nossa, o imperador. E 5 de copas. Geminianos e geminianas. Tem aqui sim, tá? Uma grande oportunidade, uma virada de chave muito grande, mas existe também um ponto de atenção para vocês não ficarem olhando para o passado, tá? Não ficarem aqui muitos acreditando que ao fazer isso, ao fazer essa modificação, a fazer esse movimento em si, porque as pessoas vão se magoar, isso é culpa minha, sabe? Se culpando pelo que o outro sente, se achando responsável pelo que o outro sente, se achando responsável, né, pelo sofrimento alheio, porque pelo fato de eu seguir o meu sonho, fulano, né, está triste, está sofrendo, ficou doente, alguma coisa assim, porque eu saí de casa, porque eu fui morar em outro lugar, porque eu resolvi, né, me priorizar, eu acabo sendo responsável pelo sofrimento do mundo ao meu redor. Muito cuidado com isso, porque essa é uma ilusão que, assim, ficam colocando na cabeça da gente para justamente nos deixar presos e presas em situações que não agregam valor na nossa vida, tá? Então, assim, essa questão aqui, dessa nova oportunidade, desse movimento, dessa mudança, desse reinício aqui, traz um empoderamento, traz uma riqueza, uma prosperidade, uma abundância, mas principalmente um preencher de um vazio existencial na vida de vocês gigantesco, tá? Gigantesco. Então, assim, existe uma ilusão, existe aqui um engano que vocês vão precisar olhar para isso, né? Com maturidade, falar, sim, eu me enganei. Sim, eu acreditava que eu dava conta de viver dessa forma, mas não, eu quero viver assim, tá? Vou magoar? Vou. As pessoas vão, né, se sentir às vezes prejudicadas em relação à minha atitude? Vão. Mas eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso estar dando um direcionamento, né, para aquilo que realmente o meu desejo, o meu espírito deseja,
tá? Porque muitas vezes a gente fica se sacrificando, a gente fica vivenciando, tentando sempre no auxílio dos outros, mas a gente vai deixando os nossos sonhos de lado, a gente vai deixando a nossa vida de lado. E como até eu falei para taurinos e taurinas, né, dá uma olhadinha para ver se faz sentido para vocês, no final ali do deadline, a única pergunta que vão fazer pra gente é o quê? Você fez de tudo para ser feliz? Você sentiu a felicidade? A felicidade fez parte do seu ser? Que não adianta você responder que os outros foram felizes, que você fez de tudo para os outros ser felizes. Aqui a responsabilidade da sua felicidade é sua, tá? É você que precisa abrir mão, né, dessa imagem, desse compromisso que você acreditava sim, que era seu, que era sua responsabilidade sim, mas você hoje consegue compreender que a responsabilidade que você tem é pela sua própria vida, é pelos seus sonhos. E você deixou muito tempo de lado essa vida, né, os seus sonhos, e agora tem uma carga mais pesada, óbvio. Né? Então, assim, sim, vai acontecer questões aqui de sofrimento, de tristeza, sim, né? Mas é no sentido assim, você passou muito tempo nesse personagem, nesse papel, né? Então você sabe como que é sofrido e você não quer que os outros sofram também, óbvio. Mas existe aqui uma questão de uma liberdade, tá? Do seu viver que se faz necessário. Aqui eu tô falando com geminiano e geminiana que o seu espírito, a sua essência tá pedindo para você tomar posse do teu território, cuidar da sua vida e seguir os seus sonhos. As coisas tendem a melhorar, tem uma vida aqui esperando por vocês, bem melhor aquilo que vocês estão experienciando até agora, tá bom? Vamos finalizar aqui com Oráculo da Mulher Sistêmica. Tem uma energia aí no ar, hein, geminiana e geminiana? Mas cuidado com essa ilusão, tá? Cuidado com essa ilusão. Cuidado com você acreditar, pensar que é responsável pelos outros, que é responsável, que alguém depende de você, que a felicidade do outro, assim, tá? Muito cuidado com isso. Pare de se anular, tá? Pare de anular também a sua felicidade, né? Sacrificar a sua felicidade em prol dos outros, tá? Muito cuidado com isso. Mensagem final. A intuição é a bússola de toda mulher. Nela há a sabedoria de todas as suas ancestrais. Você deveria escutá-la mais. As respostas que precisa nesse momento já estão aí. Preste mais atenção nos sinais que estão chegando até você. É a sua linhagem feminina te conduzindo ao caminho do teu poder pessoal. Afirmação. A intuição é o sopro das minhas ancestrais. A intuição é o sopro das minhas ancestrais. A intuição é o sopro das minhas ancestrais. Geminiano e geminiana, essa é a mensagem para vocês. Espero que faça sentido e que tenha contribuído de alguma forma. Se você sentiu no teu coração contribuiu, vou pedir para que você se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!